chamo Maria Beatriz, sou colaboradora da Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil há muito tempo, acho que deve fazer uns 30 anos. É assustador, né, quando a gente fala alguma coisa assim de tempo, esse tempo cronológico. Enfim, aí eu quero contar para vocês rapidamente como é que a gente criou esse momento dessa mesa, né? A Fundação, ela é formada, além de escritores, ilustradores, de especialistas e de pesquisadores. Então, o diálogo entre a pesquisa e a arte, a ciência e a arte, né? Quer dizer, ela vem a cada vez mais sendo necessária para a vida, né? Quer dizer, essa separação entre ciência e arte, né? Alguma coisa que em algum momento você tem que organizar para entender. Mas a vida é essa coisa misturada, né? A gente tem isso. E o que aconteceu? Eu fiz uma dissertação, a Patrícia foi a minha orientadora, onde a gente pesquisou a produção de livro para criança pequena, pela UFRJ. E aí, ano passado, a Emília esteve aqui, ela e a Eunícia, falando, mães que indicam livros de literatura na internet. E aí, quando eu conheci a Emília, ela leu a minha dissertação. Aí, em janeiro, né, a Emília me manda um PDF de uma coisa linda que ela fez inspirada nessa dissertação. Então, assim, esse diálogo, quer dizer, ela vai ler um texto acadêmico e transforma isso em arte, né? Depois ela vai falar do livro. E aí a gente foi pensando, aí eu convidei Patrícia, é votante, né? Além de doutora em educação da UFRJ, ela é votante da FNILIGE. E aí a gente tem a Patrícia Auerbach, que tem uma produção de livro para criança pequena. Ela agora está com o livro Direitos do Pequeno Leitor, que ela vai falar dele, que está na lista de altamente recomendável desse ano. Então, a gente resolveu trazer a produção dessas obras para falar um pouquinho desse primeiro momento e trazendo aí esse diálogo, né? Patrícia aqui representando a UFRJ também, quanto que é pesquisa. Essa questão para mim é muito cara, quer dizer, ao longo da minha vida profissional, eu sou filha de um médico e de uma especialista em literatura. E a gente, em casa e no trabalho, a gente sempre viveu essa coisa. Não tem essa separação, trabalho e família. Não tem essa separação, ciência e arte. A vida é essa costura, ela às vezes contraditória, mas a gente não dá para separar. Às vezes a escola precisa para você entender alguma coisa melhor. Mas eu acho que a gente tem que resgatar essa coisa que está junto, né? Que eu me lembro que uma vez eu fiz um trabalho... O meu primeiro trabalho na Fundação chama Meu Livro, Meu Companheiro, que a gente montava em hospital, unidade pediátrica, acervo de literatura infantil e juvenil. Isso foi em 1988. Né? Aí já começa esse trânsito do livro de literatura, da arte dentro do hospital. Né? Como é que você discute doença, e aí você pensa em saúde, enfim, aí vai toda uma discussão. E aí, quando você pensa em criança pequena, é interessante que ela está muito na esfera da saúde. Quando a gente começou a pesquisar, a fazer o levantamento da pesquisa, você botava criança pequena, vinha o pessoal da área da saúde. Então, para a educação, ainda é recente esse universo dessa criança pequena, enquanto um momento da vida que não é o de espera da vida adulta, mas é um momento importante, você tem inteligência ali, né? Então, esse diálogo, e aí essa mesa que a gente montou é um pouco para falar desse olhar, dessa produção para essa criança pequena e o que tem inspirado os autores, os artistas a produzir isso. Então, eu queria convidar a Patrícia Cursino, Emília Nunes e Patrícia Auerbach para conversar aqui com a gente. Eu vou ficar fora aqui dando um espetáculo de vez em quando, mas estou aqui. Bom, em primeiro lugar, obrigada pelo convite aqui para a Fundação e os presentes, né? 20 anos do Salão, eu acho que é também uma comemoração aí bacana da gente fazer, e os 50 anos da Fundação do Livro, defendendo aí a literatura esses anos todos, né? Divulgando, premiando e defendendo o livro para as crianças e jovens, né? Então, eu acho muito interessante a gente poder estar falando desse livro endereçado às crianças, né, pequenas, né? E a gente tem pensado muito nessa criança bem pequena, né? Então, a criança bem pequena,
ela tem sido agora pensada também como uma leitora, né? O que é ser leitor pequeno, né? O que o pequeno leitor, né, tem aí, qual é o lugar desse pequeno leitor numa sociedade que é muito, eu diria, muito objetivada, né? Quer dizer, a gente é leitor quando a gente decifra a letra, quando a gente está alfabetizado, né? E da gente entender a leitura numa perspectiva mais ampliada, e essa leitura que se dá como leitor ouvinte do texto verbal, do texto visual, das coisas que estão no mundo, e a importância dessa literatura que circula, né? Essa literatura que o próprio Antônio Cândido, quando define literatura, ele vai definir como toda essa parte da fabulação, né, que está relacionada aos jogos de linguagem, de tradição, né, os contos orais, as brincadeiras, as cantigas de niná. Tudo isso pertence ao universo literário e muito também, eu diria, ao universo infantil, né? Porque aqui o livro da Emília, ele fala de brincar, né? Brincar com o livro, né? Quer dizer, o livro como brincar de livro e com livro também, né? Então, o livro que entra nesse espaço lúdico, simbólico, né? Do jogo, do brinquedo, mas que a literatura, ela é também esse espaço lúdico, mas do jogo simbólico, né? Que pode nem ser tão lúdico assim, porque a gente tem um processo de deslocamento, porque é um direito do pequeno leitor, né? Ele também se encantar com as coisas, ele ver o mundo, ele poder ter possibilidade de ampliar seu olhar para o mundo, né? Então, acho que a gente vai falar assim. Então, eu queria que vocês falassem um pouco, vamos passar aqui o microfone, né? Como é que a gente concebe aí essas obras? Primeiro, eu diria, são obras que falam de leitura para os pequenos leitores, né? Falam de leitura e de leitores, tanto endereçadas aos adultos que vão ler para esse leitor pequeno, né? Jovem, muito jovem, né? Como também para eles. Quer dizer, é um livro endereçado, de duplo endereçamento, e que ele pode fazer uma reflexão sobre a própria leitura, né? Isso que eu acho também que foi uma coisa interessante, quando a Emília se inspira no trabalho acadêmico, em que a Bia quis perguntar aos editores e autores, né, que aqui a gente chama autor, tanto o ilustrador quanto o escritor, né, o que era produzir livro para criança pequena, né? E muitos deles disseram: a gente não produz para criança pequena, né? E aí tem uma frase linda que virou uma categoria, né? A arte é antifaixa etária, né? Uma das pérolas aí da dissertação da Bia, né? Então, a arte é antifaixa etária. Eu não posso dizer, esse livro é tão situado aqui numa determinada faixa etária, embora alguns a gente possa realmente se aproximar mais das crianças menores, né? Outra questão também que foi muito, já que você falou desse contato aí da ciência, arte e vida, né? Como o Bakhtin também fala dessa unidade de sentido na ciência, arte e vida, que foi uma questão muito cara, que ficou também na dissertação, a diferença entre o simples e o simplificado, né? O fato de ser simples não significa a simplificação. Pode ser uma coisa extremamente complexa, mas que está sendo dita de forma muito simples, né? Mas aquilo ali não. Então, a simplicidade não é uma simplificação, né? Isso também é uma outra categoria que essa dissertação de mestrado traz. E a questão também do quanto essa literatura para criança bem pequena, ela se integra com a questão da sonoridade, com a ludicidade, né? E que a criança também se relaciona, ela faz relações, melhor dizendo, com a música, com as canções, né? Com todo esse universo também cultural mais amplo, né? Então é muito bacana fazer essa ponte, né? Porque ciência e arte, elas têm que estar fazendo sentido para esse sujeito. A criança pequena, ela não está separando se isso aqui é ciência ou se isso aqui... A gente sabe que a arte, ela precisa ter... A questão estética está muito presente, né?
mas ela tem que fazer sentido também para essa criança, né? Bom, então, Patrícia, você então quer falar do Pequeno Leitor, né? Que foi o nosso... ficou nos altamente recomendados, né? Que também é um diálogo aí com o escritor de referência, né? Que é o Daniel Pennac, que também escreve sobre leitores e leituras, né? Vou passar. Boa tarde. Antes de qualquer coisa, muito obrigada pelo convite. Adorei o convite. Sempre gostoso poder falar de um assunto que a gente gosta tanto. E eu vim para cá pensando o que eu podia acrescentar, né, num lugar aqui de acadêmicos, de pessoas tão sabidas e tudo. E eu falo de um outro lugar, né? Eu falo do lugar de autora, assim. Tenho até um encanto enorme pelo mundo acadêmico, mas, a bem da verdade, eu estou aqui com o pé no outro barco, né? E aí eu fiquei pensando que o que eu talvez pudesse acrescentar aqui, né, o que faria diferença é a gente parar para pensar, usar esse tempinho um pouco para pensar, e aí usando a desculpa dos direitos do pequeno leitor, no porquê da necessidade, por que eu senti a necessidade de fazer esse livro, porque ele foi uma necessidade. Eu, como leitora, durante a faculdade de pedagogia, que eu fiz há pouco tempo, eu fiz depois de velha, durante a faculdade de pedagogia, num determinado momento, eu me deparei com uma turma de jovens, adolescentes, numa ONG onde eu trabalhava, numa comunidade muito carente em São Paulo. Eram jovens que não tinham concluído o processo de alfabetização. E eu estava lá às voltas com eles, desesperada, tentando achar textos que fossem atraentes para eles, mas que, ao mesmo tempo, tivessem muito pouco texto, né, que fossem muito curtos, porque eles estavam começando e tinham um histórico enorme de fracasso escolar, então era um desafio enorme. E um dia eu estava na aula, na pedagogia, e desabafei com a classe toda. Alguém me ajuda, porque eu vou perder esses meninos, eles não têm obrigação de voltar no dia seguinte. Se eu perder, eles não voltam. Eu não posso me dar o luxo de ter uma aula chata, tem que ser incrível. E aí alguém me apresentou o Pennac, e os direitos imprescritíveis do Pennac. E eu achei aqueles 10 direitos, os direitos do leitor, transformadores, libertadores, assim. Para mim, inclusive, né? O direito de pular a página, que eu nunca, assim, para mim é roubar no jogo. Até hoje, eu lembro dele, eu me esforço, aliviou, mas ainda, assim, para mim é difícil. O direito de abandonar o livro no meio, para mim é difícil, eu não sei para vocês, para mim é difícil, mas tá lá, ele me disse, ele é um cara legal, um estudioso, e ele me autorizou a fazer isso. Então foi muito libertador, né? Quando eu apresentei isso para aquele grupo de alunos, eu vi que alguns olhos brilharam. E isso me tocou como leitora e me tocou como professora. Bom, o tempo passa e aí eu me vejo acompanhando os meus filhos na alfabetização e começando a ler e se tornando leitores. E aí eu comecei a ver que aqueles direitos que funcionavam tão bem, que para mim eram libertadores, para eles não faziam tanto sentido. Porque aqueles direitos eles já tinham. Né? Uma criança pequena, se ela quiser pular a página, ela pula. Se ela quiser fechar o livro, ela fecha. Se ela quiser ler o livro de ponta cabeça, ela lê. Ela não tem esse monte de rituais tão duros, né, que a gente tem como leitores. Né? Ela não se cobra, ela não se julga, ela simplesmente respeita o desejo dela. Né? E qual é o desejo dessa criança pequena que se encanta com as páginas dos livros? O desejo é de fruição, ou o desejo é de exploração, é de reflexão, às vezes, de medo, de sentir medo, né? Aquele livro que dá medo, que ela vai e volta 35 vezes naquele mesmo livro, que você fala, para que ele vai sofrer de novo? Mas ele vai, porque ele vai até a hora que ele vai vencer aquele medo daquele monstro. É um respeito ao desejo, né? E aí eu comecei a perceber que talvez essas crianças, esse pequeno leitor, merecesse também alguma libertação do tipo da que eu tinha sentido quando eu conheci os direitos imprescritíveis do leitor, que o Pennac escreveu. Então, eu fiz os direitos do pequeno leitor. E quais são, né?
é o direito de se confundir com o personagem, é o direito de misturar ficção e realidade. Né? A criança tem esse direito, ela é. Na hora que ela está lendo o herói, ela se transforma no herói. Né? Ela não finge que ela é. Né? É muito lindo isso, né? Filho, do que você está brincando? Eu sou o Homem-Aranha, sei lá, eu sou o Tubarão, eu sou, né? Ele não finge que é. E assim eu escrevi o texto. Vamos ver. Eu acho que podia ler, ele é curtinho, eu acho que faz sentido, né? A gente lê para continuar essa conversa. Então, direitos do pequeno leitor. Aí tem uma chavezinha que tem toda uma narrativa em volta dela. Tá aí a chavezinha. Aí, antes de começar, eu preciso dizer que esse livro foi feito a 4 mãos. Eu primeiro escrevi, daí eu convidei o Odilon Moraes para ilustrar, que não é uma parceria qualquer. O Odilon foi meu professor e é por conta dele que eu virei autora e ilustradora, só porque eu caí de paraquedas num curso dele, me encantei com a coisa. Então, foi um encontro muito potente. E ele reescreveu, em cima do meu texto, ele transformou o que eu já gostava numa outra coisa, muito maior. Então, é feito mesmo a 4 mãos, a autoria mesmo de 4 pessoas. Então, começa com a dedicatória para grandes leitores em começo de carreira. E a chavezinha faltando. Todo pequeno leitor tem o direito de ser o herói, escolher o personagem principal. Quer que eu vá virando? E decidir quando e como quer ler. Todo pequeno leitor tem o direito de brincar com as palavras, fazer amigos incríveis e levar a turma toda para passear. Todo pequeno leitor tem o direito de fazer de conta, ajudar nas compras e saborear tudo o que aprender. Todo pequeno leitor tem o direito de contar histórias, ouvir histórias e inventar tudo outra vez. Todo pequeno leitor tem o direito de sonhar sempre com um final feliz. E aí o livro tem ele tem um ritmo, e aqui eu sei que a leitura fica difícil porque vocês não estão vendo, as imagens estão de perto, então se puderem depois, por favor, olhem, porque tem camadas que só vendo a ilustração, né? Muitas camadas, eu preciso dizer isso. Mas eu não quis perder o ritmo, porque esse ritmo, essa música, ela é importante nesse livro, ela foi muito pensada, ele tem um ciclo, né? Ele tem é quase um mantra, assim, né, que se repete, todo pequeno leitor tem o direito, porque o direito era o que a gente queria afirmar. A gente queria dizer que tem o direito de fazer basicamente do jeito que você quiser. E eu acho que isso é muito importante, acho que é o que fica para mim mais importante, eu já vou te passar a palavra, é dizer isso, que a primeira infância, né, a criança pequena, ela é a porta de entrada. E isso não é pouca coisa. Quando a gente pensa que essas crianças não têm esse monte de filtros, esse monte de censuras ao lidar com o livro, a gente tem que pensar também que é graças a isso que elas conquistam a intimidade com essa obra. E é assim que o livro sai do pedestal. Aqueles meus jovens alunos, o difícil para eles era tirar o livro do pedestal, porque livro não é para mim. Livro é para gente que sabe ler, para gente inteligente, para gente culta. Porque o livro, historicamente, foi sendo associado à erudição, à sofisticação, à coisa difícil. Para a gente reverter essa engrenagem, a gente precisa tirar o livro desse lugar. E a criança pequena faz isso. Então, é só aproveitar, é só manter, é só não destruir. O paralelo é quase como o desenho, que eu uso bastante quando eu faço o curso de formação, essa coisa do desenho, né? Se eu perguntar aqui, quem desenhava quando era criança? Todo mundo, né? De uma forma ou de outra, todo mundo desenhava. Quem desenha hoje?
Quase ninguém. Por quê? Porque em algum momento a gente foi se aprisionando, foi criando filtros, foi fazendo barreiras, porque todo mundo aqui continua sabendo desenhar do jeito que desenhava quando era criança. Talvez não tenha evoluído, mas para se comunicar, para fazer um esqueleto, um homem palito, todo mundo sabe, mas todo mundo tem pudor. Então a primeira coisa que acontece é o adulto falar: ai, não, eu não vou desenhar porque eu não sei desenhar. Não, você sabe desenhar, você não faz um desenho realista, mas você se comunica com o desenho, né? O que acontece é que a gente vai travando. E o que a gente não pode deixar acontecer é que a literatura trave também. Ela tem que continuar sendo fluida e fazendo parte. E a gente tem que continuar tendo essa liberdade para não ficar que nem eu, também travada, que não consegue pular uma página, não consegue fechar um livro. Quer dizer, eu ainda sou apaixonada pela leitura, mas eu acho que é aí que, sabe, é aí que a gente tem que fisgar, sabe? É manter essa leveza. A leitura tem que ser leve, tem que ser prazerosa. Eu vou terminar lembrando uma fala que eu ouvi da... Como é o nome da mulher do Saramago? Da esposa do Saramago, até anotei o nome dela, da Pilar. A Pilar Saramago, ano passado, na Flip, ela disse assim, que a gente tinha que parar de sonhar tão grande para realizar o que é possível. E aí ela falou: a gente fica tão sonhando que todo mundo leia os clássicos, que todo mundo tem que ter acesso, e tem que ler, e tem que saber debater, e tem que refletir sobre eles, que a gente esquece que a grande maioria da população, se conseguir ler o jornal, já é uma vitória. Então, enquanto a gente sonha que todo mundo tem acesso aos clássicos e dê conta de ler, vamos pensar que tem um tantão que está mais perto, que talvez seja o primeiro passo. Se a gente chegar lá, depois a gente dá mais um, sabe? Ela falou do jornal naquele dia, mas eu vou pensar diferente. Então, vamos pensar que se todo mundo conseguir se divertir e sentir e entender, né? Entender e ser contaminado, como diz a Teresa Colomer, né? Ser contagiado por essa coisa da literatura, que seja a literatura qualquer, né? Qualquer. A literatura mais simples, mais descartável, que a gente às vezes até menospreza, mas que seja o que for, mas que seja, que todo mundo tenha a chance de ler e que se mantenha esse frescor da primeira infância, né? Então... Obrigada, Patrícia. Vou fazer um brevíssimo comentário. Eu acho que a gente também tem que pensar, que aqui a gente está junto de professores, né, e que na escola não vale qualquer coisa. Tá? A escola tem a obrigação de levar o melhor para as nossas crianças. E é por isso que a gente tem uma fundação que faz uma seleção, que tem uma lista de altamente recomendados para a gente poder saber, alguém já viu e tem uma produção vigorosa no Brasil que a gente pode escolher o melhor para as nossas crianças. Então, eu só vou discordar disso, tá? Porque a gente está no meio de professores. Uma coisa é eu ir na banca de jornal comprar um livro de R$ 1,99. Outra coisa é a minha escola ter só esse tipo de livro. A escola pública brasileira, ela precisa ser um lugar de socialização do que tem de melhor para todas as crianças brasileiras. E é por isso que a gente luta por uma educação de qualidade e uma literatura de qualidade, né? Então, uma outra questão, só para completar também essa questão, é que nós, muitas vezes, justamente por falar de escola, parece óbvio que a criança faz isso, desde que você coloque o livro na mão dela, né? E a gente também sabe que a escola tem uma coisa de que o livro é sagrado. Então, essa sacralização, que às vezes é dentro da caixa, ninguém toca, a professora acaba de contar, a gente sabe, aquela história que a gente acabou de contar é aquela que a criança quer pegar, né? Que a criança precisa segurar o livro. Essa autorização de que eu posso, né? Isso é para mim, se vai lá na creche, se constrói com os bebês da creche, né? Eu posso, isso é meu, isso me pertence. Eu posso estar nesse lugar de leitor, né, de pegar o livro de cabeça para baixo e contar para as bonecas, né, de contar para o outro. Então, nós, professores da educação infantil, temos esse lugar fundamental de brincar com o livro, de jogar esse livro nas mãos das crianças, né, de brincar do livro virar mil coisas, e com corpo, com desenho, né, com todas as expressões,
Porque também é o seguinte, acaba de ler, vamos desenhar. Não, acaba de ler, vamos imaginar. Né? Vamos brincar de imaginar, vamos continuar brincando. Né? E aí eu vou passar agora para a Emília, que falou tanto de brincar com o livro. Né? Porque o livro, a gente brinca com ele, até mesmo como objeto, né? Mas a gente brinca com ele no sentido mais ampliado dessa imagem, do imaginário. Né? Boa tarde, o meu nome é Emília, eu vim da Bahia, sou de Salvador, e é um prazer imenso estar aqui. Um desafio muito grande também falar depois da Patrícia, porque eu sou muito fã desse livro. Esse livro tem marcado muitas minhas leituras em casa, com os meus filhos, e também tem marcado muitas leituras que eu faço numa escola onde sou voluntária, e levar o livro como um direito para essas crianças tão pequenas, porque eu li para criança bem pequenininha, li para os maiores também, e para os maiores também foi interessante eles poderem perceber que é um direito deles, né, de ler. Então, para mim é emocionante estar do seu lado. E também está voltando depois de um ano. Né? Eu estive aqui ano passado para falar dessa rede de mães leitoras em que eu participo. Eu tenho um Instagram chamado Mãe que Lê, onde eu falo da minha experiência de mãe leitora. Sou escritora também e tive a honra de conhecer, né, o trabalho, a monografia da Bia. Eu vim lendo ano passado, dissertação, vim lendo ano passado no avião. E quando eu cheguei aqui, eu já vim com, assim, quando eu encontrei a Bia, a gente não se conhecia ao vivo. Eu lembro que eu estava assim, na porta do seu quarto, a gente conversando. Falei, Bia, eu acho que eu tenho uma história. E aí eu falei para você na hora, assim, você fez aquela cara assim, legal e tal. Eu acho que ela não tinha ainda percebido que eu realmente ia fazer um livro. E aí voltar aqui depois de um ano com esse livro aqui na mão, para mim é um motivo de muita alegria, porque realmente foi um livro feito com muito coração e com muita leitura. Né, uma leitura da dissertação, né, a leitura do técnico, a leitura da pesquisa, a leitura minha como mãe de criança pequena, porque é um tema que para mim é muito caro, como pesquisadora, como pessoa que se interessa, mas como mãe também. Eu tenho um filho que vai fazer 5 anos agora e tenho uma filha de 3, então, né, no passado eles tinham 2 e 4, eram menorzinhos, e eu vinha nesse processo de como é ler para uma criança pequena. Eu percebia que, por mais que eu fosse uma leitora adulta, né, proficiente, eu não era uma mãe leitora experiente. Eu ainda era uma mãe de criança pequena. Então, como é que eu, né, coloco isso tudo junto e aí, né, saiu esse livro que eu vou mostrar para vocês. Mas antes eu queria dizer um pouquinho, né, sobre o que eu acredito em relação à leitura para crianças pequenas, né, para poder vocês entenderem depois quando eu mostrar o livro, depois a gente conversar um pouquinho mais sobre isso. Eu tenho entendido cada vez mais que ler para crianças é uma revolução amorosa. É uma revolução que começa no colo da mãe, ou no colo da avó, no colo da família, no colo, né, ali, junto com os outros, no caso da escola, né, junto com os colegas, com os professores. E o que eu vejo muito é que a gente tem uma situação, nós não somos um país leitor, então, às vezes, as pessoas confundem a questão da leitura com a questão da letra, com a questão do letramento, ensinar e aprender a ler. E aí muitas famílias, de fato, se esbarram aí, tanto nessa situação de ver o livro como algo sagrado, quanto com a situação de ver a leitura como algo simplesmente para cumprir uma função da letra. E aí eu acredito que muitas coisas antecedem a letra. O olhar para o filho antecede a letra, o cantar para o filho antecede a letra, o ninar o filho antecede a letra, o criar, o imaginar junto com o filho antecede a letra, mas não antecede a leitura. Eu acho que a leitura facilita todos esses elementos que eu trouxe, que são elementos de vínculo, que são elementos que fazem a gente se conectar à nossa criança, ao nosso filho, e que nos oportuniza mostrar para eles o mundo. Que oportuniza, eu acho que, antes de tudo, para a gente ressignificar muitas coisas que a gente aprendeu, pensou, sentiu. Quando eu amo a sua abertura, a sua dedicatória, para mim, assim, foi marcante, que é para os grandes leitores em começo de carreira. Eu achei isso fantástico, assim, eu fiquei pensando nisso muito, e através dessa sua frase eu fiquei pensando, olha só, não são só eles são os grandes leitores em começo de carreira. Nós somos também leitores iniciantes. Eu acho que a gente precisa se colocar, mães e pais, professores, muitas vezes, nesse lugar de humildade, de perceber que nós somos leitores iniciantes lendo para uma criança. Então, a gente também precisa, né, pensar, também precisa refletir, também precisa se aventurar. E o que eu vejo muitas vezes é que é muito difícil ler para uma criança.
Não é fácil ler coisa boa para uma criança. Porque, muitas vezes, para a criança que são grandes leitores, que ainda não foram bombardeados por todas essas regras, que ainda tem muita liberdade com o livro, para eles é fácil. Mas, para a gente, muitas vezes, é difícil ter que se deparar com sentimentos, ter que se deparar com questões, com vazios. Né? Porque, às vezes, a literatura infantil, como está muito bem, né, escrito na sua dissertação, Bia, como você falou, é o simples versus o simplificado. Né? Na literatura infantil de qualidade, a gente tem muito acesso ao que é importante, que mobiliza de uma forma simples. Mas a gente, às vezes, quer ir pelo simplificado, porque o simplificado não nos coloca de frente com as nossas humanidades. Então, a gente prefere achar... Aí o mercado se aproveita muito disso, porque, infelizmente, a gente sabe que as estruturas políticas, muitas vezes, não querem um país leitor, né, que muitas vezes essas questões do mercado também é muito mais fácil você vender um livro de um personagem que já está bombardeado, que a criança conhece, do que você vender um livro, do que você trazer para essa criança uma leitura que seja mais significativa. Então, a gente tem que entender que nós somos leitores iniciantes também e nos darmos essa oportunidade de, junto com nossos filhos, descobrir, né, mostrar e descobrir. Eu acho que a gente tem que ter alguns critérios, nós somos adultos, então acho que a gente já teve mais experiência de vida para poder trazer, mas perceber que, nossa, o que é que eu preciso trazer para o meu filho na leitura? O que é que eu posso trazer para ele? Que mundo que eu posso mostrar? Eu gosto muito de pensar, o Roger Mello fala isso, que o livro infantil é a primeira galeria de arte que a criança tem acesso. E o quanto a arte nos abre para o mundo, né? Nos faz enxergar o mundo de uma forma diferenciada. Eu acredito também que o livro infantil é muito um lugar de empatia. Eu acho que se você consegue ver o outro através de uma leitura, você já consegue, né, sentir um pouco o lugar do outro e ser mais empático com ele. Também é um lugar de reconhecimento. Né? Se eu existo, existe um livro em que eu estou representado. Eu existo. Se eu existo e não tem um livro, não tem uma peça publicitária, não me vejo em lugar nenhum, eu existo. Então, quando você também existe, se vê, e quando você vê o outro, esses dois movimentos que eu acho que é importante quando a gente forma a biblioteca de uma criança. Né? Eu acho que a gente tem que procurar tudo isso. E aí não é fácil. Não é fácil ler para uma criança. Eu me lembro, nossa, eu entrei na livraria. Outra coisa, que a gente não vai muito em biblioteca, né? As pessoas, principalmente de classe média, quase não vai em biblioteca com seus filhos. Eu vou falar da livraria, eu quase falei biblioteca, mas foi livraria mesmo. Eu me lembro que eu entrei na livraria com meu barrigão, né, meu primeiro filho, e fui comprar livros para os meus filhos, para o meu filho, porque eu achava que era importante ler para ele. Quando eu entrei, eu não sabia escolher, então eu saí de lá com um monte de livro que hoje em dia eu olho e falo, ops, acho que eu vacilei, acho que não foi legal. Mas teve a leitura. Então, eu acho assim, eu era uma mãe, né, que não tinha essa especialidade, mas eu concordo muito com o que a Patrícia falou. A escola não pode, né, cometer esse escorregão, esse vacilo, não, esse crime com a criança. Porque é um direito da criança ter acesso à leitura. E nós vivemos em um país que não é um país leitor. Então, muitas vezes, o primeiro livro que a criança pega na mão é na escola. Muitas vezes, o primeiro livro que ela leva para casa vem da escola. Então, a escola precisa, eu sei que né, muitos de vocês são professores, são educadores, precisam ter essa consciência e essa responsabilidade. Porque, de fato, ler um livro bom é revolucionário. E é uma revolução amorosa. É algo que transforma, de fato, o mundo. Eu acredito muito nisso, porque eu vivencio isso em casa. Então, e eu vejo isso, agora como escritora, né, eu percebo que realmente isso faz a diferença na vida das famílias, das crianças. E eu quero mostrar para vocês o Brincar de Livro. Eu vou apagar ali a luz, pode ser, para poder a projeção ficar um pouquinho melhor. Ele traz... Bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou passar, depois a gente volta. Pode ser? Que acho que fica mais fácil. Ele é um livro-imagem, depois eu quero falar sobre isso, inclusive, que foi um movimento bem ousado, cheio de dúvidas, mas de certezas ao mesmo tempo. Eu sabia que ele era um livro-imagem, mas fiquei tipo, ai, será que é? Será que não é? Será que as pessoas vão entender? Será que elas vão procurar o texto? Mas eu, né, encarei e ficou tudo isso junto. Brincar de Livro. Emília Nunes, que sou eu, e a Ana Cunha, que é uma ilustradora maravilhosa. Não tenho palavras. Olha, não veio a guarda, depois eu mostro a guarda dele. A guarda estava fora da ordem. Essa é a guarda dele.
Esse é o Brincar de Livro. E, bom, falar um pouquinho sobre ele. Eu quis trazer essa noção realmente do livro como um objeto que a gente pode brincar. Eu acho que a criança precisa sentir o livro, precisa pegar no livro, precisa cheirar o livro, precisa saber que ela tem o direito de brincar com ele, de relacionar-se com ele. Eu, com meus filhos pequenos, eu guardo até hoje, eu tenho vários livros que são todos mordidos. E aí eu penso que eu acho que eram os livros preferidos, tanto que eles queriam provar, né, de fato, o livro. E o brincar é nisso, porque realmente a gente tem essa primeira barreira, que é das pessoas, muitas vezes, entenderem o livro como um objeto sagrado. Mas o livro é um objeto que a gente precisa amar com amor tátil, né? Falou Caetano Veloso, ele traz essa frase. E a gente ama com amor tátil, mas são objetos, né, que a gente precisa tocar, precisa sentir, principalmente quando a gente é muito pequeno. Porque a criança pequena está aprendendo a passar a página, está aprendendo a entender o que é um livro, o que tem dentro desse livro. Né? Não é à toa que eles sempre repetem que a gente conte a mesma história várias vezes, porque eles querem ter certeza que ali vai ter uma história sempre. Então, ele traz essa concepção do brincar de livro. Ela traz essa capa que eu achei linda desse livro como uma proteção, uma cabaninha, né? Qual criança que não gosta de brincar de cabana? E aí ela... Vamos lá. A Ana Cunha é incrível, a guarda que a moça faz. Ela realmente transforma o livro ali em tantas brincadeiras, em tantas, né, formas de você vincular-se. E eu quis começar o livro com uma mãe lendo, mas eu não quis começar o livro com a mãe lendo para a criança. Eu acho que a leitura compartilhada ela é importantíssima. Ele vai fechar o livro, basicamente, com a leitura compartilhada, mas eu quis começar com a mãe lendo para si e o filho brincando. Ele está ali, né? Eles estão convivendo e ele está vendo a mãe ler. Daí a mãe sai e deixa esse livro. E a criança, ela se interessa pelas coisas que interessam a mãe, o pai, a família. Então, é uma coisa que a gente tem que pensar também, né? As pessoas falam muito, é tão incrível como as crianças hoje em dia pegam celulares, iPads, desbloqueiam e brincam e usam. Por que é tão incrível? Não é incrível, eles veem a gente fazendo isso o tempo inteiro. É claro que eles vão aprender rápido, eles se interessam, crianças se interessam por tudo que a gente está fazendo. Então, o livro também, quanto mais as crianças nos verem lendo, mas também tendo prazer ao ler para elas, por isso que eu acho que é tão importante a gente encontrar livros que, antes de tudo, nos agrade, sabe, nos emocione. Ler, por exemplo, Os Direitos do Pequeno Leitor para o meu filho, meu sorriso fica assim, a gente vai encontrando as coisas no livro que, né, surpreendem a gente. Então, é muito mais bacana do que a gente ler um livro que está todo dito, que não tem nenhum tipo de magia. Enfim, ela deixa o livro, ele observa esse livro, e aí ele vai para o movimento, de fato, de brincar de livro. Então, ele pega esse livro, ele transforma nesse barquinho, e aí a gente vai para o mundo da imaginação, que a leitura muitas vezes nos transporta. Então, ele está lendo do jeito dele, ele está lendo o livro de uma forma, né, e aí a gente faz o acesso a algumas histórias, né, que aí o leitor vai me dizer que história é essa, ou vai criar a sua própria história. Aí pode ser um Moby Dick, pode ser um Pinóquio. Uma pessoa me disse, é o Baleia das Vidas Secas? Então, cada um vai ter a sua leitura, né, através do seu repertório leitor também. Aí depois ele transforma esse livro em casa. E ele vai a caminho dessa casa, que pode ser, enfim, João e Maria, não sei, tanto faz. Cada um vai ser sua história. Daí ele transforma esse livro num pássaro, né? Essa liberdade que a leitura nos dá. Aí, quem sabe, a polegarzinha. E ele transforma o livro nessa montanha. E o seu bonequinho vai lá para cima. Então, o bonequinho que aparece aqui, né, na verdade, ele está se transportando. A Ana foi muito, muito sutil nisso, mas a cor do boneco ali é uma e a cor do personagem na imaginação é outra, que é a mesma cor de blusa, né, do garotinho. Então, você vê que ele está se transportando para esse mundo, né, lúdico, mágico. Aí ele tem o livro como um cobertor, como um lugar de segurança também, um lugar de descanso também. E aí ele vai para a prateleira, para a estante, esse pé de feijão que sobe, e a mãe retorna. E no retorno dessa mãe, eles vivem esse momento de leitura compartilhada, né? Esse colo, esse afago, esse cheiro. Eu amo essa imagem, né, de criança lendo no colo da mãe, porque tem muita coisa, né, junto aí. Tem o livro, tem a história, tem o cheiro, tem o aconchego, tem o carinho, tem o calor do corpo, tem o toque. A gente vive em um mundo com relações tão esvaziadas
que eu acho que é muito importante que a gente realmente vire assim, ativista, militante da leitura, porque a leitura, né, nos propicia coisas que muitas vezes nossas crianças não estão tendo. E a gente não consegue ter uma relação esvaziada lendo um livro. A gente consegue ter uma relação esvaziada fazendo um monte de coisa, mas lendo um livro não dá. A gente precisa estar presente ali naquele momento. E eles vão juntos nessa estrada, né, com uma cesta ali, não sei, quem sabe um chapeuzinho vermelho. E aí, no final, ele, sim, agora ele está pronto para a letra. Aí, depois de muito, né, a letra, talvez, para criar as próprias histórias dele. Então, a gente aprende a ler e a escrever, e um dia a gente aprende a criar as nossas próprias histórias, mas tem muita coisa que antecede isso, e é isso que eu acho que a gente precisa garantir para as nossas crianças, que elas tenham acesso à literatura de qualidade, porque é um direito, é o direito do pequeno leitor. Eu sempre falo isso, assim, que eu tenho a oportunidade de estar em escolas, de estar com pai e com mãe. A criança tem direito, mesmo que você não goste de ler, não queira ler, ou não tenha tido a oportunidade de ler, é o seu grande momento de começar de novo junto com essa criança, porque realmente é transformador para a criança, para você, para o mundo, e é um direito da criança. Então, essa foi a contribuição que eu pude fazer a partir da leitura, né, da dissertação de Bia, que recomendo muitíssimo que todos vocês que estão assistindo baixem, por favor, e leiam. Eu achei muito legal esse jeito da Emília falar. Ela botou no Instagram, ela falou assim, ela deu a dica de entrar no site da UFRJ e ler a dissertação, que é muito legal, né? Eu achei muito, tá lá no Instagram. E não deixem de entrar no site da UFRJ e ler as dissertações, isso é ótimo. Eu acho que a gente pode abrir também para a conversa, né? Eu achei que você traz uma coisa, sabe, Emília, que a gente tem discutido muito lá no nosso grupo, né? E a gente diz, a gente não aprende a ler com a letra, né? A letra é consequência dessa leitura muito mais ampliada, né? A gente fala isso para professores porque a gente tem visto a insistência na letra, né? E a letra não... A gente não é alfabetizado com a letra, no sentido estrito senso. Se fosse assim, a gente comeria letrinhas, feito antigamente achava, né, biscoitinho de letra, aquele monte de tapete que tem de letra nas creches, e letras penduradas por todo canto, a gente sairia da creche já lendo, né? Mas a gente não aprende a ler com a letra, né? A gente aprende a ler com histórias, a gente aprende a ler com narrativas, a gente aprende a ler com o texto, né? E é isso que é por isso que ele tem esse direito de passar, de virar, e de ouvir histórias lidas, contadas, né? E essa tem sido a nossa luta na educação infantil, principalmente, porque hoje, com a obrigatoriedade aos 4 anos, a gente tem percebido um exagero, né? As professoras estão muito preocupadas em... legal, então aqui, direito. Tem a letra da Doris, né? E aí, quem mais que tem um D? Né? Nem começou a ler o livro, já está falando da letra. Isso aqui não ajuda a entrar no livro, né? Porque eu estou falando de uma parte que a gente chega lá na letra, né? Mas dificilmente a gente faz o caminho inverso, é mais difícil, né? Esses meninos lá... Né? Esses meninos lá que chegam, eles não foram autorizados a ler. E aí ficam insistindo na parte, sem entender os sentidos da leitura na vida das pessoas. Você queria falar? Eu queria só fazer uma parte aqui, que parece... Eu não quero correr o risco de parecer que eu estava defendendo livros de menor qualidade, não é isso, mas quando eu falei, eu estava justamente pensando nesses alunos que tinham um histórico tão ruim, imagina uma criatura de 15 anos que só escreve o nome, né? Como é que você seduz para o cara voltar no dia seguinte? Porque a minha situação era muito complicada, porque não era escola, eu não era professora, eu trabalhava numa ONG, então eu precisava seduzir e precisava fazer de um jeito muito incrível para ele querer voltar no dia seguinte, senão ele ia embora. Eu tinha que tirar da cartola. Então, foi pensando neles que eu falei, e aí também todo mundo tem o direito de discordar, mas para fisgar esses garotos, eu precisei usar... Gente, eu usei letra de funk, eu usei tudo que vocês puderem imaginar,
porque eu tinha que seduzir, eu tinha que falar a linguagem deles, eu tinha que... para primeiro ter eles ali. E aí, devagarzinho, eu ia inoculando um conto aqui, uma coisa ali, uma coisa aqui, mas tinha que ser, sabe, tateando quase, para não espanar, sabe? Para não... Enfim. Aí só surgiu mais uma coisa nessa fala, bastante importante, assim, que é a coisa de garantir o acesso, né? Você falou bastante da sala de aula, desse monte de letras e tal. E eu acho que a gente está num momento tão estranho, assim, de repente, a escola ter uma preocupação com pendura a letra por tudo e guarda o livro na caixinha, sabe? Que é exatamente disso que você estava falando, e pelo tanto que eu tenho andado em escolas, é exatamente isso, porque o próprio professor, muitas vezes, ele lida com o livro com esse cuidado, assim, muitas vezes o próprio professor não teve acesso a essa quantidade de livros, ou essa qualidade de... Gente, eu não tive quando eu era criança, e por uma questão bastante prática, a gente não tinha essa oferta de livro infantil que tem hoje, né? Então, eu posso imaginar que a grande maioria dos professores que estão hoje na ativa também não tiveram. Então, dá para entender, mas a gente precisa virar essa chave, porque se dentro da caixinha não vai ler. Em casa, eu canso de ouvir até amigos assim falando: mas você tem sorte porque seus filhos gostam de ler. É sorte, não é? Todo mundo que tem filho leitor sabe que é sorte, inclusive, né? Aí você entra na casa da criatura, o livro está lá na estante, na terceira prateleira, tem que pegar a escada, e o controle remoto da TV está em cima da mesa de centro, não está? Então, acho que é esse princípio que deve reger os espaços de leitura, né? Todo lugar onde a gente quiser promover a leitura, é o livro que tem que estar lá. É assim simples, é o livro que tem que estar lá, solto e à disposição. O Walter Benjamin tem uma passagem muito linda, que ele fala dos dedos sujos nas partes brancas do livro, né? Que a criança, quando lê, ela... vai acontecer. E se você ficar lá, não dobra, não amassa, não suja, você botou a mão no chão, não pega o livro, não vai ter, né? Não vai, quebra o encanto, né? Então é melhor o dedinho sujo na parte branca do livro, aguenta, respira fundo, livro mordido, aguenta, respira fundo, mas garante o leitor, né? Desculpa. Aí vocês continuam. Então, eu queria abrir a discussão, né, aqui, já que a gente tem 3 minutos, né? A gente pode avançar mais um pouquinho, que são... negociar mais uns minutinhos. Mais uns minutinhos, porque a gente aqui falou de vários pontos importantes. A Emília também queria continuar. Fazer algum comentário, alguma questão aí que a gente possa ampliar a discussão. Também, a gente aceita, Eu queria falar só uma coisa, acho que vocês trouxeram uma coisa que é importante também, é esse professor que também tem o direito de se formar leitor. Na sua infância não teve oportunidade, né? Quer dizer, de você chegar e ser adulto e começar, como mãe, agora eu vou começar e vou me aventurar, você não tem que, porque é adulto, ter a obrigação de já ser um leitor. E já ter critérios, enfim. E não é tão fácil quanto parece, né? As pessoas acham que literatura infantil é mais fácil do que ela é, na verdade, né? Que essa escolha é mais fácil do que parece, né? Na verdade, enfim, ela parece mais fácil do que ela é, na verdade, né? Então, também tem que cuidar com o que a gente exige, porque quem está pensando sobre isso parece óbvio. A gente tem mais facilidade de separar o joio do trigo, né? De fazer essa seleção, mas... ela não é fácil, ela não é tão simples. Nisso eu quero dar uma dica, uma sugestão, que a gente tem uma ferramenta muito poderosa que é a internet. E o que eu tenho percebido é que cada vez mais pessoas estão dispostas a contribuir, a compartilhar, a trocar, né, essas suas leituras. Então, tem vários Instagrams, tem vários Facebooks, tem vários blogs de mães e de especialistas que conversam sobre o que estão lendo.
né? Tem alguns especialmente que eu gosto muito, que eu sempre gosto de recomendar, que é A Cigarra e a Formiga, o Sobre Isso e Aquilo, o Conversa de Quintal, o Ler o Mundo. Tem vários. Depois eu boto a listinha, mas eu sempre gosto de falar porque realmente você consegue ter acesso mais fácil do que era antigamente. É muito difícil você ir numa livraria e você saber escolher. Muitas vezes também os próprios livreiros não facilitam esse processo. Então, quando você tem um livro que é recomendado por alguém, você já tem uma outra relação, né? Então, é maravilhoso isso. Isso que eu ia dizer. Isso que vale a pena. A Finilige faz esse trabalho de uma forma potente, né? Dos prêmios altamente recomendados, das divulgações, curadoria maravilhosa. Então, a gente pode, né, facilitar esse nosso acesso a livros de qualidade através disso. Dá um pouquinho de trabalho, porque você tem que pesquisar, mas até a pesquisa já está facilitada. Então, né, realmente é só querer e perceber que é, né, revolucionário, que é bom para você, que é bom para a criança. Há 50 anos que a Finilige faz isso, né? Eu acho que a gente não pode esquecer jamais. As listas estão todas disponíveis no site da Fundação. Eu acho que a gente tem que divulgar, né, o site da Fundação. Desde aquelas primeiras listas lá do 2000 e pouquinho, né? Não, 90. Desde aquela primeira seleção lá atrás, né? E aí a gente vai vendo também como é que os livros foram ganhando outros formatos, outras propostas, né? Autores que vão se incorporando, novos leitores, novos autores, né? E eu acho que isso vai fazendo essa literatura nossa tão poderosa, que você falou, tão potente, né? Ganha aí um universo maior. Bom, a gente tem aí aqui por que vocês não falam das duas mães de bebês leitoras? Vamos falar as duas mães de bebês leitores? Que eu sei que a Helena foi outro dia na livraria. Conta aí. Fala, Patrícia. Qual o dia da livraria? Não, eu soube que ela foi na livraria da Travessa e ela não tem 2 anos. E ela olhou o livro e falou assim: "E Eva Furnari?" Não foi isso, Priscila? Conta. Eu não ia contar desse episódio, não, mas tem coisas desse tipo também. E o pessoal da livraria ficou assim: "Quê? Como? Como é que pode um troço desse?" Então, eu sou mãe da Helena, que é uma grande leitora de 1 ano e 10 meses. E aí eu fiquei pensando muito no que a Emília falou sobre o acesso ao livro, né? E eu também sou professora da UERJ, da Faculdade de Educação da Baixada Fluminense. Estou militando lá em favor da literatura infantil, que não é obrigatória no curso de pedagogia. E como ela não é obrigatória, eu ofereço todos os semestres, né, alternando manhã e noite, independentemente da minha carga horária estar completa ou não, porque eu acho que é mesmo um exercício de militância. É uma militância que eu exerço também enquanto mãe, né? Todos os aniversários, a Helena já sabe onde que se compra presente. Então, a gente fala para ela: "Helena, nesse final de semana, a gente vai no aniversário da Marina." Aí ela fala: "Vamos na livraria comprar presente?" E ela é uma grande indicadora de livros de literatura, né? Então, os livros que a gente tem comprado de presente são livros que ela gosta muito. A biblioteca da Faculdade de Educação da Baixada Fluminense, lá da UERJ, não tem livros de literatura infantil. Não tem. O que você encontra é doação no sentido assim, do que sobra, do que resta, do que eu não quero mais. Então, você não encontra uma Silvia Ortoff, uma Eva Furnari, um clássico naquela biblioteca. Então, eu dou aula para os alunos com os meus livros, né, meus livros de trabalho. E esses livros, eles ficam numa estante ao acesso da mão da Helena. Então, desde que ela chegou até ali, eu nunca mais tive aqueles livros organizados por sobrenome de autor, como eles eram antigamente. E isso é sempre uma faca de 2 gumes, né? Porque olha que coisa maravilhosa. Então, agora eu queria contar para vocês um episódio que eu estava contando para elas agora no almoço, que eu redescobri 2 livros que eu comprei num salão do livro. Eu estava comentando que a Brink Book é uma editora muito boa, que tem boas atendentes aqui no salão. Elas sabem falar sobre os livros, elas sabem indicar.
Então, eu sempre passo um tempão lá na Brinkbook, quando eu venho ao salão, conversando com as atendentes da Brinkbook, e me indicaram 2 livros. Um era o Grúfalo, né, que é incrível. E aí eu li, gostei e ficou na estante. E o outro era Olivia Tem um Segredo, a mesma coisa. Bons, né? Li na época do salão, gostei e ficou lá. Helena redescobriu esses livros, agora está apaixonada, quer que a gente conte todos os dias, todas as horas, os mesmos livros. E eu chego à faculdade e falo, olha, gente, eu pensei em trazer eu pensei em ler esse texto aqui para vocês, porque tem a ver com a nossa aula, memória de história do Bartolomeu, ensinando como ele aprendeu a ler, relação com a cartilha, porque hoje a gente vai discutir a psicogênese, não sei o quê. E tem esse livro aqui, que eu redescobri nesse contexto, que a Helena indicou. Qual que vocês querem que eu leia? Eu quero que vocês leiam o que a Helena indica. Então, as indicações da Helena têm sido muito aprovadas pelos meus alunos lá na universidade. Muito bom. Bom, eu sou Rafaela, sou mãe da Maria. Maria e Helena nasceram na mesma época, quase, diferença de 2 meses. Mas também junto a uma outra amiga, todas do grupo da Patrícia, deixando a Patrícia descabelada lá, com todas as orientandas com filhotes pequenos. Mas todos leitores, né? Maria também ama histórias, lê desde pequenininho. E agora ela já conta as histórias. E hoje eu estava contando para a Patrícia que ela usa as palavras que o autor escolheu. Então, de tanto a gente ler juntas, ela já lê, utilizando de fato as palavras que o autor escolheu. E outro dia desse foi muito engraçado, porque eu estava muito séria com ela, falando, vamos, Maria, vamos embora, a gente está atrasado, bem aquela coisa de mãe, vamos embora. Escuta sua mãe e tal, não sei o que e tal, brigando com ela, assim, né? E aí ela virou para mim e falou, vamos, Prudência. E aí ela tem um livro que é muito bacana, que é A Viagem da Senhorita Prudência, que é isso. São 3 páginas que a mãe fica falando, vamos, Prudência, pega o sapato, você ainda não veio, não sei o quê. E, tipo assim, só palavra, e depois a menina tá lá viajando, tem as ilustrações lindas e tal, e ela virou pra mim, vamos, Prudência, vamos, Prudência. Aí eu e o Guilherme, a gente começou a rir, né, que eu tava igual a mãe da Prudência. Mas ela ama Porcolina e Mamãe também, acho que traz uma coisa assim que também diz que as crianças pequenas só gostam daquelas imagens, né, com cores fortes, bem definidas. Maria ama as ilustrações aquareladas e ama essa brincadeira com as palavras. Eu acho que eu também sou professora de criança pequena, atuo com crianças de 3 anos na Escola de Educação Infantil da UFRJ e vejo o quanto que a narrativa traz, de fato, a potencialidade, né, de relação, de encontro com o outro, de descoberta, né? E eu acho que a gente precisa garantir esse encontro sempre, o tempo todo, porque aí a educação, de fato, começa a fazer sentido para as crianças, para a gente, né? Acho que é isso. Mais alguma mãe? Eu acho que a questão do afeto que a Emília fala, né, que a gente também tem falado muito, a Yolanda Reis fala do triângulo amoroso, né? Eu acho que é o triângulo amoroso, o adulto, a criança e o livro, né? Esse afeto que passa com a palavra, essa palavra que acolhe, esse colo, né, que tem um livro, tem a criança, e quando a gente está na escola, é aquele monte de criança junto, quase que, né, a professora toda enroscada com as crianças, né? Que eu acho que isso é a voz, né? Essa voz do livro, né, também, que eu acho que isso é uma coisa bacana. E eu tenho visto, sim, e tenho me preocupado. Ontem mesmo eu estava no aeroporto e estava uma criança muito pequena e a criança começa a querer brincar esperando o avião e a mãe começa a ficar, daqui a pouco a mãe começa a ficar irritada, a criança é irritada. Primeira coisa que ela faz quando começa a irritação é entregar o celular, né? É assim, sintomático, né? Hoje, assim, parece que... Agora, por que essa pessoa não tem um livro e está dentro da bolsa, né? Porque, assim, por que tem... Por que não... Então, são essas... A emergência, o livro tem que estar na emergência também, né? Ele também tem que ser uma pílula da emergência, né? Na mesa de centro, na bolsa. Não, aí entrega o tablet, né? Poxa, né? A gente... Como formar leitores se você não tem intimidade nenhuma com esse objeto, né?
Queria só falar uma coisa, você falou da voz do livro. Eu queria só contar isso, porque isso realmente foi uma, né, já que a gente está falando do livro também, especificamente, para mim foi um desafio muito grande ter a coragem de assumir que esse era um livro-imagem. Né, eu acho que essa questão também, né, do lugar da letra, da palavra, da leitura, das histórias, como é que isso é feito, e a importância, né, no caso do seu também, dos direitos do pequeno leitor, a ilustração é um negócio assim fantástico, que se junta com a história, que pode estar escrita ou pode não estar escrita. Esse livro também tem uma história, todo livro-imagem tem uma história também. E a importância dessa parceria, de fato, com o ilustrador. Eu me lembro que quando a Ana me mandou esse livro, ela colocou meu nome em cima e o nome dela embaixo. Eu falei, não, Ana, bota um do lado do outro, porque esse livro é nosso. Esse livro, de fato, foi construído, né, nessa troca, nessa relação. Então, a importância também da gente ter esse cuidado. A mãe falou ali atrás que muitas vezes a gente tem a falsa ideia de que para a criança tem que ser imagem saturada, super colorida, ilustração fácil, que é o que eles gostam. E não é. A criança não é isso que ela gosta também do delicado, ela gosta também do sutil, ela gosta também de algo que desafia ela a essa leitura. Então, quando eu encarei fazer um livro-imagem, eu fiquei pensando, será que as pessoas, né, no mercado mesmo, porque eu sou editora também, então quando eu coloco um livro no mercado, eu tenho que pensar se ele vai vender ou não. Né? As pessoas vão aceitar, vão se interessar, ou vai ser muito para o leitor, né, geral, pegar um livro e não ter nada, como é que eu me guio nessa história? E eu estou muito feliz que a Bia me disse isso. Emília, quando eu mandei o texto, mandei a imagem, ela falou, Emília, eu gosto de ser um livro-imagem, porque você está colocando nesse livro a criança e o adulto juntos. Né? Assim, eles vão ler de mão dadas ali mesmo, do mesmo lugar. E é o que eu queria muito com esse livro, que é muito que tem também, né, na sua dissertação. Então, eu acho que essa escolha, apesar de desafiadora, assim, porque assumir isso ainda é difícil, né? Ainda mais no caso, eu sou um escritor, então... O que você escreveu nesse livro? Como é que esse livro é seu? Né? Então, não, é meu sim também. Eu criei junto, né? Esse livro veio, eu acho que esse livro é meu, é da Bia, é da Ana, é do meu editor, e é também do meu filho. Que depois que eu ouvi você ouvir a Paula Piano Simões, também a autora, que eu mandei esse livro, que ela me opinou, né, enviei o livro para algumas pessoas conhecerem, e aí meu filho leu o livro, ainda no arquivo do computador, e ele leu de um jeito tão lindo, tão maravilhoso, eu queria ter aqui para mostrar para vocês, eu acho até que no final, se a gente tiver 5 anos que eu tenho no pendrive, foi tão incrível que eu falei, olha só, é possível uma criança ler, né, e brincar de ler de verdade, sabe? E eu estou muito feliz porque esse livro foi selecionado pela Leiturinha, que é um clube de leitura muito grande, muito importante, e ele vai ser enviado para os pequenos leitores. Então, a alegria de ter também um parceiro assim acreditando e vendo, a gente precisa formar entregando livros. Quando a gente entrega livro desafiador, livro de qualidade, livro para as crianças, elas vão gostar de ler, elas vão aprender a ler. Um leitor se faz lendo, e para ler a gente precisa ter livros na mão, né? Então, eu queria só terminar falando isso para... Alguém gostaria de fazer algum comentário mais? Vocês querem fechar alguma coisa? A importância da ilustração, porque a criança começa pela ilustração. E o que a Emília comentou aí, que de repente a mãe ou o pai normalmente conta a história para a criança. Mas no livro de ilustração, nada impede que a criança conte para o adulto. Então, realmente, há um nivelamento, os dois estão iguais e a criança pode contar. E está se discutindo muito, agora o Prêmio Jabuti, a importância do ilustrador, e realmente é um absurdo o que estão querendo fazer, tá? De desqualificar. Porque a criança, antes de ler ou antes de juntar letras, seja lá o que for, ela vê imagens e ela folheia, ela vira a página e são imagens. E aí ela constrói suas histórias. E aí ela se acalma e ela aí aprende a curtir o livro. Porque o livro tem muito disso. Nós vivemos uma época hiperativa e o livro é um momento de... Por que só se coloca à noite? Poderia se colocar um livro em qualquer momento, no aeroporto, em qualquer... Vai ler, pega um livro, vai ver. Aí é aquele relaxo, é aquele entrar, porque está tudo muito, eu diria quase que histérico. E as coisas começam pela ilustração. Folheia, olha, qual é o detalhe? O que tem aqui? O que a ilustração é muito importante. A ilustração de um livro
A de vocês cada uma foi mais feliz que a outra. Mas porque, na verdade, são parceiros. E eu queria colocar a importância do ilustrador nesse momento também. Posso fazer um último comentário? Só vou dar tchau, então. Eu queria só terminar, acho que juntando o que a Paula disse com o que você tinha dito, de que a criança se encanta por qualquer imagem, mesmo que a mesma imagem simples. A prova disso, eu acho que essa minha série que começou com o jornal e agora está saindo a garrafa, são ilustrações preto e branco, com espaços em branco gigantescos nas páginas. E aí, e sem palavra, são livros-imagem, né? A gente está chamando de brinquedos escondidos. E aí, o barato é isso, o espaço em branco. Acho que até vou reforçar o que vocês falaram, que o adulto e a criança leem de mãos dadas, leem em pé de igualdade. Eu acho que às vezes até não é. E eu vou terminar contando em 3 linhas o seguinte. Normalmente eu chego em escola para trabalhar esses livros e eu ouço 2 coisas. A primeira professora que me recebe, ela me diz: eu adoro os seus livros, é tão bom, porque as crianças pequenas que ainda não sabem ler, sabe? É tão bom, porque só tem ilustração, então para elas fica mais fácil, elas conseguem gostar do livro. Aí eu dou aquele sorriso, puxa, que bom que eles gostam. Dou 2 passos, aí vem outra professora e me diz o seguinte: eu adoro seus livros, mas é tão difícil de ler. É tão difícil de ler. É difícil para adulto. Às vezes mais difícil para adulto do que para criança. Justamente por tudo que a gente falou lá no começo, que a criança tem esse frescor e se joga, e a gente tem pudor de errar. E o livro de imagem, eu acho que a gente está aqui já falando para professores, muitos aqui, né? O livro de imagem, ou o livro ilustrado, que tem tanto a imagem quanto o texto verbal em diálogo, né? Ele exige um tipo de mediação que a gente precisa ainda conhecer, né? Aprender a fazer. Não é, eu sempre repito aqui, vocês sabem que eu já falei 500 vezes, não é aquela rodinha perfeita com perninha de chinês, né? Não é aquilo, né? A perninha de, um diz que é de índio, outro diz que é de chinês. Não é isso que vai fazer a leitura, né, dos livros de imagem e dos livros ilustrados. Porque as crianças precisam chegar perto, elas precisam, inclusive, ver o detalhe da imagem. E receber ao mesmo tempo, o texto e imagem ao mesmo tempo. E não é a professora ficar, também fazendo tradução da imagem. Por isso que é difícil. Porque eu vou dar o pronto, né? E uma coisa que é absolutamente interpretativa. Então, isso é muito difícil. Nós vamos ter que encerrar. Tá? Agradeço a Patrícia e a Emília. Obrigada. E a Bia.